O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Você saberia me dar um exemplo de uma política pública? Política pública seria o poder público investir no que a população desconta nos seus impostos, ou seja, segurança, escola, educação, meio ambiente, e sistema de água e esgoto. Política pública eu considero a política do povo, né? Saúde, educação. Saúde, educação e outras coisas. Política pública, saúde. E desenvolvimento local? Você saberia me dar um conceito para esse termo? Desenvolvimento local é quando nós reduzimos de um bairro, por exemplo, um local de um bairro que as autoridades se interessam e trabalham em prol do crescimento desse bairro. É o desenvolvimento de um bairro, saúde que melhore de um bairro, a infraestrutura. Engloba muitos itens. No meu entender, eu acho que é uma oportunidade de emprego, né? Na área do mercado aí, que tem muita gente desempregada. Coisa política poderia ver isso para a gente melhor. A questão de aumento de salário também, eu acho que é isso. Acho que é um crescimento popular, um crescimento ali entre as pessoas e assim, etc. Assim. As políticas públicas são as ações desencadeadas pelos governos federal, estaduais e municipais com vistas ao bem coletivo. Elas podem ser realizadas em parceria com empresas privadas, organizações não governamentais e com a sociedade organizada. Já desenvolvimento local pode ser conceituado como o processo interno de mudanças que leva ao dinamismo econômico e à qualidade de vida da população em um dado território, espaço ou agrupamentos humanos. Políticas públicas e desenvolvimento local é o tema do nosso programa de hoje. Vamos saber mais um pouco sobre essa ciência e conhecer um curso de mestrado oferecido pela EMESCAM, que realizou um seminário recentemente para discutir a crise ambiental e seus impactos no desenvolvimento local. Nosso programa tem muitas novidades e está muito legal. Então, vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje. Os profissionais e pesquisadores que atuam em políticas públicas e desenvolvimento local buscam intervir criticamente nos processos de desenvolvimento sustentável. Aqueles comprometidos com a redução das desigualdades sociais e a preservação do meio ambiente. São pessoas de diversas áreas do conhecimento humano, como ciências da saúde, segurança, meio ambiente, ciências sociais, desenvolvimento e muitas outras. Em todo o país, só a EMESCAM aqui em Vitória oferece um curso de mestrado para quem deseja pesquisar ou atuar na área de políticas públicas e desenvolvimento local. Quais são as linhas de pesquisa que os alunos procuram e vocês oferecem, professor? Bom, o nosso mestrado, como você falou, ele é o único do Brasil na área de políticas públicas e desenvolvimento local. Nós temos duas grandes áreas, políticas públicas de desenvolvimento sustentável e políticas públicas e políticas de saúde. Isso caracteriza para nós o quê? Um mestrado interdisciplinar. Agora já são 2 anos que esse mestrado já está implantado aqui na EMESCAM. Como é que tem sido a procura? A procura tem sido ótima. Nós estamos agora na 4ª turma e a primeira turma começa a defender suas dissertações esta semana. Recentemente, o curso de mestrado realizou um seminário de políticas públicas e desenvolvimento local. O tema
foi a crise ambiental e seus impactos no desenvolvimento local. O objetivo desse seminário é exatamente congregar, ou seja, organizar um espaço onde as pessoas preocupadas com o meio ambiente, especialmente as pessoas que estão hoje voltadas a essa situação do Estado do Espírito Santo, com toda essa discussão do petróleo e tudo que vem junto com isso. Então, o objetivo é agrupar acadêmicos, estudantes, a população, enfim, toda a sociedade que está vinculada a essa discussão, ter um espaço para conversar sobre isso. Um dos convidados do terceiro seminário de Políticas Públicas e Desenvolvimento Local foi o professor da Escola Nacional de Saúde, ligado à Fiocruz, Marcelo Firpo. Ele falou da ecologia política e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A ecologia política, em essência, é uma visão de economia política que é renovada pela dimensão da crise ecológica, né? Ou seja, a gente hoje em dia não pode simplesmente fazer uma crítica ao capitalismo, seus conflitos e suas contradições sem incorporar a dimensão ambiental e enfrentando, inclusive, uma ideia que está muito na moda e as pessoas do movimento pela justiça ambiental e que militam também e adotam a perspectiva da ecologia política, elas colocam, e que os problemas ambientais, que são sempre problemas socioambientais, eles não são produzidos igualmente por todos e afetam todos igualmente. Existem mais responsáveis, alguns sujeitos econômicos e políticos precisam ser mais responsabilizados pelos problemas ambientais e, ao mesmo tempo, as populações mais vulneráveis, os trabalhadores, as populações tradicionais, as populações pobres, os negros, as populações discriminadas, essas populações sofrem muito mais com os problemas ambientais do que o conjunto das outras populações. E a ecologia política, ela vai fazer uma crítica à economia neoclássica, incorporando a dimensão ambiental e as dimensões mais relevantes do que são as lutas democráticas contemporâneas. Os impactos ambientais, eles não são proporcional, né, isso, à comunidade, ele não é distribuído igualmente entre toda a sociedade. Há uma parcela da sociedade que é a mais afetada com aquele ou outro empreendimento, investimento público. Perfeito. Há um teórico que eu gosto muito, eu tive no centro de pesquisas dele em Atlanta, nos Estados Unidos, o Robert Bullard, que vai cunhar uma expressão chamada zona de sacrifício. A zona de sacrifício é justamente o território ou o conjunto de territórios onde as populações pobres, negras, discriminadas, os trabalhadores e, eventualmente, também populações rurais que são expulsas dos seus locais de trabalho, elas vão acabar morando justamente nos locais mais inóspitos, onde estão situações extremamente degradantes, como rios poluídos, fábricas poluídas, falta de saneamento básico. Essa ideia da zona do sacrifício, ela dá sentido, e a gente, quando vai olhar a realidade brasileira e os problemas ambientais brasileiros, no campo e principalmente na região urbana, a gente vai ver que várias periferias, favelas, elas são a representação concreta dessas zonas de sacrifício. São situações de injustiça ambiental. São temas da ecologia política. Perfeito. São temas importantes da ecologia política, seja no nível local, como também no nível global. A gente, quando fala de ecologia, a gente fala dos problemas locais, onde estão as populações concretas que vivem nos territórios, mas fala também dos riscos ecológicos globais e fala também de uma importância local global que se dá não somente nos efeitos desses riscos, porque o rio que é poluído, ele vai poluir uma bacia inteira. Um acidente hoje em dia numa fábrica, numa poluição atmosférica, pode poluir cidades inteiras ou regiões grandes. E as mudanças climáticas globais são provocadas por várias fontes de poluição. Então, essa ideia do local global tem a ver com a poluição, mas também tem a ver com a ideia de que o ator local e os movimentos sociais locais, eles vão crescer à medida que eles se articulam em redes para enfrentar de forma solidária o modelo de desenvolvimento e tentar construir alternativas que sejam ambientalmente mais sustentáveis, mais justas e solidárias.
Bom, quer dizer, então, professor, que esse é um dos motivos, né, da criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, acessível na internet. Queria que o senhor contasse um pouquinho, né, de quem é a rede, quem compõe, quais foram os objetivos dela. Bom, a rede ela foi criada a partir de um colóquio que a gente organizou em 2001 e foi lançado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2002 a Declaração Brasileira de Justiça Ambiental, que dá início a essa rede. Essa rede ela reúne movimentos sociais, associações de populações atingidas por projetos que geram injustiça ambiental. Ela também inclui várias ONGs ambientalistas que estão, vamos dizer assim, elas que se articulam com essa ideia de justiça ambiental e não com o ambientalismo verde ou um ambientalismo tecnocrático. E ela também reúne grupos de pesquisadores, grupos de pesquisa que também são solidários a essas populações e essa visão de justiça ambiental. Ela desde 2002 ela vem tendo um percurso muito interessante, desenvolvendo uma série de campanhas, uma série de discussões sobre oficinas, envolvendo encontros presenciais, mas também ela vem participando intensamente de grandes questões socioambientais da realidade brasileira e algumas internacionais, envolvendo a crítica fundamental ao modelo de desenvolvimento brasileiro, que está baseado na concentração de terras, na produção de commodities rurais e metálicas para exportação, na apropriação injusta e insustentável em vários territórios dos recursos naturais e também em várias formas de discriminação e de racismo ambiental. A rede, então, ela se coloca como um espaço de articular movimentos sociais e populações atingidas com grupos de estudiosos, pesquisadores e ONGs para tentar transformar esse modelo através da criação de novas políticas públicas e do enfrentamento de questões concretas que estão aparecendo e aparecem o tempo todo em vários pontos do território brasileiro. Bom, e hoje qualquer pessoa pode acessar, conhecer, né, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental através do site www.justiçaambiental.org.br, e uma das informações, um dos trabalhos mais legais que tem na rede é o mapa da injustiça ambiental, né, professor? Se o senhor acessasse e mostrasse para o nosso telespectador o que tem nesse mapa da injustiça ambiental, né? Bom, o mapa da injustiça ambiental e saúde no Brasil, ele é uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz com a FASE, que cedia a secretaria, ou cedia ainda, porque está em mudança, a Secretaria da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Essa é a cara do mapa da injustiça ambiental, um mapa que reúne, no momento, mais de 300 conflitos ou casos de injustiça ambiental em todo o Brasil, em todo o país. São vários casos que mostram situações no campo e nas cidades, que mostram situações de conflito que são produzidos frequentemente, por exemplo, no caso do campo, pela construção de hidrelétricas, pela expansão do agronegócio, pela construção de infraestruturas, como a transposição do São Francisco, a construção de rodovias, e nas cidades existe todo um problema relacionado à construção de fábricas, a existência de lixões, ou seja, tudo isso está presente no nosso mapa e, se vocês permitirem, eu poderia inclusive mostrar, no caso aqui do Espírito Santo, alguns dos conflitos que estão presentes no Espírito Santo. Perfeito. É só a gente entrar aqui na busca por unidade federativa, a gente pode fazer tanto busca por palavra-chave, alguém que está interessado em agronegócio, que está interessado em indústria do petróleo, está interessado numa substância química específica, ou justiça climática, que é o tema que a justiça ambiental, como a justiça ambiental incorpora o tema das mudanças climáticas. Tudo isso a gente pode pela palavra-chave, mas a gente também pode fazer busca por unidade federativa. E os casos, então, vão aparecer, é muito interessante, a gente utiliza o Google Maps, e os resultados vão aparecer georreferenciados. A gente pode colocar o Espírito Santo, e se a gente coloca aqui consultar no Espírito Santo, a gente vai ter como resultado um mapa indicando os pontos dos conflitos que já foram colocados no mapa no Espírito Santo.
Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente tem até o momento 2, 4, 6, 8, 10, 12 casos de conflitos no Espírito Santo, vários deles relacionados a quilombolas, alguns a populações indígenas, alguns a lutas urbanas envolvendo lixões e instalação de fábricas, mas no Espírito Santo é importante relatar a grande importância que possui a monocultura de eucaliptos na produção desse conflito, junto a comunidades indígenas, junto a populações quilombolas, e existe uma parceria inclusive com esse movimento muito importante a nível nacional e no Espírito Santo e na Bahia, que é a Rede Alerta contra o Deserto Verde, que justamente enfrenta os problemas associados à monocultura do eucalipto. Perfeito. Muito obrigado, professor. Se você quiser mais detalhes sobre a rede, www.redejustiçaambiental.org.br. Perfeito. E o mapa está presente no www.conflitoambiental.isict.fiocruz.br. Durante o seminário, os alunos do curso de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local apresentaram vários trabalhos e pesquisas em diversas áreas. Bom, tá na hora do intervalo, mas fica aí que a gente volta já já com mais novidades sobre políticas públicas e desenvolvimento local.